Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Nós vamos para o nosso terceiro vídeo. Nos dois primeiros vídeos que nós trabalhamos a França pré-revolucionária, os fatos que ocorreram e que motivaram, né, o processo ou a eclosão da Revolução Francesa. No segundo vídeo, nós estudamos a Revolução, o ato da Revolução Francesa em si, que culminou com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Lembrando que a Bastilha era uma prisão política e na França ela simbolizava, ela representava o poder absoluto do rei Luís XVI, ou representava o absolutismo, quando, em 14 de julho, a população de Paris, para defender os representantes do terceiro estado que se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte, eles saem às ruas para combaterem as tropas de Luís XVI e vão combater com o que tem na mão. Machados, foices, né, enxadas, e vão invadir a Bastilha, porque ali havia pólvora, armas, e aí também, quando eles invadem, tomam a Bastilha, eles vão libertar todos os presos políticos que tem ali dentro. Esse episódio vai ficar conhecido como a queda da Bastilha e a data oficial da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, que vai marcar o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que dura até os dias de hoje. Ok? Bom, agora, meninos, que nós vamos estudar as fases da Revolução Francesa. A partir dessa data, ela tem fases, certo? Monarquia constitucional, a primeira, República Jacobina, a segunda, e a terceira, a fase do diretório, ok? Bom, e aí nós vamos estudar essa primeira fase do período da monarquia constitucional. O que eu quero adiantar com vocês aqui? Quando ocorre a tomada da Bastilha, acaba o absolutismo, mas não acaba a monarquia. Luís XVI continua sendo rei da França, agora não tem mais poderes absolutos, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, a Revolução Francesa, nós temos então a Assembleia Nacional Constituinte, que vai ser esse período de 1789 a 1792. Nós vamos ver numa próxima tela, mas já quero adiantar, a partir da Revolução Francesa, da queda da Bastilha, três grupos políticos vão se formar na França. Girondinos, que é principalmente a alta burguesia, e ali também tem membros do baixo clero e da baixa nobreza. Você tem os jacobinos, que nós vamos ver depois, e a planície ou pântano. Nesse momento, guardem os girondinos. É o grupo que vai dominar esse período da Assembleia Nacional Constituinte, entre 1789 a 1792. Girondinos, alta burguesia, os mais ricos da França. Eles dominam esse cenário, ok? Bom, o que nós vamos ter nesse período? O que vai ocorrer? A decretação ou o fim, né, a abolição dos privilégios feudais. Tá? Então, aqueles privilégios que haviam, principalmente aqueles privilégios do clero, da nobreza, aqueles privilégios, se você nasce nobre, você tem uma série de direitos, se você não nasce nobre, você tem uma série de deveres, e porque é a vontade de Deus, aqueles privilégios que vinham desde a Idade Média com o feudalismo serão abolidos, serão extintos, vai acabar. Ok? Bom, também aprovou a Constituição Civil do Clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica. Vamos entender isso aqui por parte. Primeiro, eles vão aplicar aqui, a Revolução Francesa vai estar carregada de aplicação de ideias iluministas. E uma das coisas que os iluministas pregavam era a separação do Estado e da Igreja. Ok? Então, com a Revolução Francesa, vai ocorrer a separação. O Estado é laico, o Estado não tem religião, certo? Então, ocorre essa separação. Só que, no início da Revolução Francesa, no calor das coisas aqui, vai ocorrer algumas radicalizações, alguns exageros. Eles vão confiscar, eles vão tomar os bens da Igreja Católica, vão nacionalizar, se tornarão do Estado. Eles vão mudar os nomes dos meses do ano, os dias da semana, porque eles entendem que
os meses, né, o nosso calendário, que é um calendário cristão, certo? Os nomes dos meses, os dias da semana, tudo isso toda essa estrutura de divisão de organização do nosso calendário é por causa da Igreja Católica. Então eles vão mudar até para desvincular totalmente, vão mudar os meses do ano, os dias da semana. Então vai acontecer uma certa radicalização também, certo? Vai ocorrer a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é semelhante à Declaração de Independência dos Estados Unidos. Não é aqui ainda, gente, essa declaração não é a Constituição. A Constituição é aprovada em 1791. Lembrando que a Constituição não é aprovada da noite para o dia, tá bom? Ela não é aprovada. Então, aqui em 1791 é aprovada a Constituição com algumas características que vai atender principalmente os interesses do grupo político que está dominando aqui nesse primeiro cenário, que são os girondinos, a alta burguesia. Ok? Nós vamos ver um pouquinho mais dessa característica. Bom, Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, 1789. A declaração já ocorre no ano da Revolução. Defendia o direito à liberdade. Essa liberdade aqui, gente, a palavra liberdade é uma palavra de moda do século XVIII. Mas de acordo com cada grupo social, isso não só na França, em várias partes do mundo, tinha significados diferentes, tá? A palavra liberdade aqui, principalmente a liberdade econômica, liberdade de adquirir propriedades, tá? Certo? Propriedade, o direito de ter propriedade e a manutenção dessa propriedade privada, principalmente aqui com relação a terras, porque terras era um privilégio da nobreza, e igualdade de todos perante a lei, tá? Essa igualdade de todos perante a lei é um assunto controverso que nós vamos ver em próximas aulas, que não existe na prática igualdade de todos perante a lei se não existisse aqui, ó, igualdade de propriedade. Mas isso é um próximo assunto que nós vamos ver aí na apostila, tá bom? Continuando, então a Constituição de 1791 tem algumas características. A forma de governo passa a ser monarquia constitucional. É diferente, sim, gente, de monarquia absolutista. Na monarquia absolutista não há limites para o poder do rei, certo? Não há limite. Agora, na monarquia constitucional, o poder do rei é limitado por uma constituição, certo? É limitado por uma constituição, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o que aqui? Bom, e aí, então, a forma de governo, monarquia constitucional. Estabelece também aqui, gente, aí aqui, ó, uma característica dos girondinos, o voto censitário. O que é esse voto censitário? Bom, o voto censitário, para você ter o direito de voto, de participação política, você tem que ter uma renda mínima. E com que objetivo se cria um voto censitário? O objetivo é criado para limitar a participação das camadas mais populares na política da França, certo? Esse é o objetivo, tá? Você cria o voto censitário só para que as camadas médias altas venham participar dos assuntos políticos e você afasta os populares ou as camadas mais pobres da participação política do poder e também evita que aconteça transformações sociais mais significativas, que neste momento não agradavam os girondinos, tá bom? E aí aquilo, mantém-se escravidão nas colônias, certo? Nas colônias não tem liberdade não, aquele ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, ou de que todos são iguais perante lei, tá? Não acaba se a escravidão nas colônias. Muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos no processo de independência, certo? Muito semelhante. Quando os Estados Unidos está lutando por liberdade contra a opressão inglesa, diante das leis intoleráveis, dos impostos que nós vimos, e eles estão lutando por liberdade e conseguem a sua independência, eles mantêm a escravidão. Essa liberdade não é para todos, não. Tá bom? Bom, vamos lá, continuando então. Aí, nós temos aqui, ó, então, monarquia constitucional. A manutenção da monarquia como forma de governo dava ao movimento o ar de continuismo. O que é isso, gente? Bom, nessa primeira fase, ocorrem mudanças. Ou seja,
do absolutismo para agora, mudanças ocorrem. Acaba o privilégio da nobreza, os privilégios feudais, certo? Você tem a declaração do direito do homem e do cidadão, todos são iguais perante a lei. Algumas mudanças ocorrem, mas não ocorrem mudanças tão significativas, principalmente que atinjam a maioria da população francesa e vem atingir a população mais pobre no sentido de mudança de qualidade de vida. Então dá esse ar de continuismo. Por quê? Olha só. Antes da Revolução Francesa, nós tínhamos os três estamentos: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. E o terceiro estado era formado por burgueses, operários, artesãos e camponeses. Todos esses grupos, antes da Revolução, tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? Acabar com o absolutismo. Ok, acabaram com o absolutismo. Quando acaba com o absolutismo, os objetivos são diferentes. E aqui, nesse primeiro cenário, quem está dominando são os girondinos. E eles têm objetivos específicos, que é a alta burguesia. Eles não querem uma participação popular. E aí, olha só. Externamente, os girondinos eram vistos como revolucionários. Porque as demais monarquias absolutistas, fora da França, enxergavam os girondinos como revolucionários porque eles acabaram com o absolutismo. Certo? Então, externamente, os girondinos eram vistos como revolucionários porque acabaram com o absolutismo. Internamente, eram vistos como os conservadores porque, na prática, que atingia a maioria da população francesa, pouco se mudou. No contexto ideal, as mudanças aqui atingiram, beneficiaram somente os girondinos, só os girondinos que foram beneficiados com essas mudanças. É a camada, eles têm o controle. Então, a monarquia constitucional é um cenário adequado para os girondinos, porque eles mandam no rei. E são o grupo agora mais rico da França, como já era, e agora tem o poder político, certo? E aí, lideranças populares aumentavam o seu prestígio junto às massas. Entre elas, destacam-se Danton, Marat e Robespierre. Então, como a revolução, a primeira fase, não tem mudanças significativas, então começa a surgir entre o povo, entre as camadas populares, lideranças instigando o povo a lutar por mais direitos, por mais benefícios, a participar da política, certo? Então, dentre desses líderes que vão surgir, Danton e Marat, eles vão ter principalmente influência na Guarda Nacional. Na Guarda Nacional. O que vai ser essa Guarda Nacional? Essa Guarda Nacional vai se formar a partir da Revolução Francesa. A Guarda Nacional é o exército da Revolução que se forma a partir daquele dia do 14 de julho de 1789, que é o exército da Revolução. E aí vai ter grande influência sobre a Guarda Nacional, Danton e Marat. Tá? E Robespierre vai se tornar o líder da República Jacobina, que nós vamos ver na próxima aula. E por fim, aqui nessa parte, aqui, ó, os partidos políticos começavam a se delinear. Ou seja, os partidos, os grupos políticos começavam a ter características cada vez mais específicas, próprias e cada vez mais diferentes. Ok? Bom, vamos lá. E aí, então, as forças políticas da convenção, dessa primeira fase aí. Os girondinos representavam a alta burguesia. Também podemos incluir o baixo clero e a baixa nobreza liberal. Defendiam posições mais moderadas, garantir sua riqueza econômica, ou seja, esse grupo que está dominando o primeiro cenário está administrando, está fazendo política de acordo com seus interesses, ok? Os jacobinos já era a camada mais popular, representava a pequena e média burguesia e o proletariado, os operários. Defendiam posições mais radicais em benefício dos oprimidos, ou seja, eles queriam uma mudança na estrutura social, política, econômica e social que atingisse realmente a todos. Não que só estava acontecendo. Por exemplo, o critério do voto censitário excluía a maioria da população da participação política, criada lá pelos girondinos, né? E a planície e o pântano. Não se preocupe tanto com esse terceiro grupo, não. Mas quem era a planície e o pântano? Representava a burguesia financeira, não tinham posição política definida, né, acompanhava os vencedores, ou seja, eles estavam do lado de quem estava no poder. Então, nesse primeiro cenário, o grupo da planície do pântano eles estavam do lado dos girondinos.
porque estavam com o poder político. Depois eles vão estar do lado dos jacobinos. Então quem estava no poder, eles estavam do lado. Por isso que eles não tinham posição política definida. Desses dois grupos, quais vocês têm que se ater mais? Os girondinos e os jacobinos, ok? Bom, e aí nós vamos ter o fim desse período da monarquia constitucional, desse período da convenção. Nós vamos ter o fim da monarquia e o estabelecimento da república. Como que se deu esse estabelecimento da república? Vamos entender por partes. Bom, na monarquia constitucional, quem era o rei? O rei era o Luís XVI. Só que o rei Luís XVI não estava gostando disso. Ele era um rei absolutista. E agora acontece a revolução e ele tem os seus poderes limitados por uma constituição e também é mandado pelos girondinos. Logicamente, ele não está gostando, não está confortável. O que o rei Luís XVI vai tentar fazer? Ele vai tentar fugir da França e, com a ajuda de outras monarquias absolutistas, ele vai formar um exército com as outras monarquias, tentar invadir a França de novo, invadir Paris, tomar o poder e restabelecer a monarquia absolutista. Essa era a ideia dele. Tanto é que ele vai tentar fugir da França. Só que antes de conseguir sair da França, ele é capturado. Ele vai alegar que foi sequestrado, que não queria fugir, que foi sequestrado, mas não vai convencer. Aí entra os jacobinos rachando. Os jacobinos vão acusar Luís XVI de ser traidor da Revolução, de ser traidor da Constituição, de que não tem como manter o rei, não tem como manter o Luís XVI no poder, manter uma monarquia constitucional de um rei que o tempo todo quer trair a Constituição, um rei que o tempo todo quer trair a Revolução. Então, a ideia de monarquia constitucional, o poder do rei Luís XVI entra totalmente em crise. E quem que sustentava essa monarquia constitucional? Os girondinos. Então os girondinos vão se enfraquecer diante dessa crise política pela tentativa de fuga do rei Luís XVI à França. E aí vai criando força os jacobinos, certo? Os jacobinos vão criando força, e aí a planície, o povo começando a ajudar eles. Então o que vai acontecer? O rei Luís XVI vai ser julgado e condenado à morte. Ele vai ser guilhotinado, né? O rei Luís XVI vai ser condenado, então, como traidor da Constituição. E aí você tem um enfraquecimento totalmente político dos girondinos. E aí o que vai acontecer? A ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem apoio do sans-culottes, lembrando que é o sans-culottes, aquela população pobre que vivia aos arredores de Paris, e chegam ao poder em 1793, certo? Porque tem países, né, monarquias estrangeiras tentando invadir a França para restabelecer a monarquia absolutista. Então, nisso, os jacobinos criam poder. Lembrando que Danton e Marat, que eram jacobinos, eles tinham influência sobre a Guarda Nacional, que era o exército da Revolução. E aí, então, os jacobinos chegam ao poder em 1793, vai ser criada a República Jacobina com o líder Robespierre. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. E aí nós vamos estudar, então, essa República Jacobina, que vai ser conhecida também como Terror Jacobino. Ok, meninos? Então, finalizamos essa terceira aula por aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.